10 de dezembro de 2012, verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 151ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, cumprimentamos também os senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM e os senhores munícipes que nos dão a honra da presença. Desta forma, após aberta a sessão, convidamos o pastor Nacete Tomás de Souza para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes nessa noite, Rádio Biguaçu FM e os internautas. E um destaque muito especial, nosso embaixador da cultura, o professor Joaquim, esta pessoa tão extraordinária que tem aqui em Biguaçu feito um trabalho muito especial a nível da cultura, a qual essa Casa Legislativa lhe reverencia pelo que o senhor representa para a nossa cidade, para o nosso povo, para a nossa gente. Eu gostaria hoje, vim aqui pedir, fazer a leitura aqui do texto sagrado. Antes que faça a leitura do texto sagrado, quebrando o protocolo, que o certo seria eu ler direto a Bíblia Sagrada, como ontem, no meio evangélico, e aqui até mesmo pelo decreto de lei de minha autoria, e que Vossa Excelência homologou o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Então, por essa questão, gostaria que Vossa Excelência me concedesse um pouquinho a mais para me falar um pouquinho sobre a Bíblia, se Vossa Excelência me permitir. Muito bem. Permitido. Muito bem. A Bíblia Sagrada, ela surgiu no ano de 1549, muito tempo antes, né? Mas na Grã-Bretanha, quando o bispo Kremer incluiu no livro de oração do rei Eduardo VI um dia especial para a população interceder-se a favor da leitura do livro sagrado. Ele destaca que no Brasil, a data passou a ser celebrada em 1850, com a chegada dos primeiros missionários evangélicos da Europa e dos Estados Unidos. Aos poucos, diversas denominações cristãs, católicos, todas as denominações, institucionalizaram a tradição da Bíblia, que se fortaleceu ainda mais com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em junho de 1948. Eu quero ler na Bíblia aqui, no livro de Salmo 119, e no versículo 105, que é basicamente o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Rui Barbosa foi um homem que nós reputamos ele como um homem muito inteligente, e ele deixou algumas palavras que ele pôde dizer o que representava a Bíblia para ele. Ele dizia que se ele colocasse em cima na sua estante, a Bíblia seria a sua coroa. Se colocasse no meio, ela seria o coração. E se ela colocasse embaixo, seria o alicerce. Nós comemoramos o dia desse tão sagrado livro que nós o amamos. E o que seria da humanidade se Deus não deixasse essa carta magna para que nós pudéssemos trilhar os caminhos até um dia chegar a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos a sua participação
E, na sequência, convidamos o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 150 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 4 de dezembro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de colegal, o seu presidente cumprimentou a todos que estavam acompanhando a sessão. Em seguida, solicitou ao vereador Arlindo Kleber Correia que fizesse a leitura da Bíblia e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foi lido os seguintes documentos: projeto de lei complementar número 11/2012 do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 162, incisos da lei complementar número 03/2007 e da outras providências. Projeto de lei número 73/2012 do Poder Executivo, que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e da outras providências da colônia de pescadores Z23 de Biguaçu. Projeto de lei número 75/2012 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2012, nas unidades gestoras Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundação Municipal da Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto de lei número 76/2012 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar à Lei Orçamentária Anual 2012, na unidade gestora Prefeitura. Projeto de lei número 86/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública servidão Doralina Cecília de Jesus e da outras providências. Projeto de lei número 87/2012 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a construção de ciclovias e ciclofaixas e da outras providências. Em questão de ordem, o vereador Vilmar Surgituta de Souza, amparado pelo artigo 73 da Lei Orgânica do Município, disse que os projetos de lei números 75 e 76/2012 do Poder Executivo são iguais aos projetos de lei número 68/2012, também do Poder Executivo, já discutido e rejeitado nesta Casa. Por isso, para que seja deliberado, é necessário o documento com assinatura da maioria dos membros desta Casa Legislativa, autorizando a deliberação da referida matéria. Em seguida, em a parte, o vereador José Braz da Silveira esclareceu que a lei orgânica não está sendo desrespeitada de maneira nenhuma, já que foi percebida a necessidade de ter o respaldo dos seus vereadores, e no decorrer da semana será trabalhada nessa Casa a concordância dos seus vereadores para que os projetos possam entrar em deliberação na próxima sessão. Continuando, o vereador Vilmar Surgituta de Souza disse que faz a sugestão para que fique registrada em ata, uma vez que sem o referido documento essas matérias não podem ser deliberadas. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, passamos às manifestações parlamentares, onde usaram a palavra os vereadores Nacé Tomás de Souza, Manel Ayrton Pereira, Wilson Norberto Alves e o presidente vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais inscrito para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foi deliberado os seguintes documentos da ordem do dia. Projeto de lei número 46/2012 do Poder Legislativo, que altera o parágrafo 6º do artigo 1º, item 8, da Lei 3.181, dia 12 de dezembro de 2011, e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 68/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Pedro Paulo Amorim e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 61/2012 do Poder Executivo, que cria o Dia do Escritor Biguaçuense e Feira Municipal do Livro e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 54/2012 do Poder Legislativo, que declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Quadrangular, com sede no bairro Jardim Janaína e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 61/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública servidão Ana Clara de Oliveira Vitorino e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 77/2012 do Legislativo, que dispõe sobre o prolongamento da rua Antônio José Adão e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Resolução 05/2012, que dispõe sobre a reorganização do quadro de servidores da Câmara de Vereadores do município de Biguaçu e da outras providências, retirado de pauta pela ausência do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Resolução número 66, Resolução 06/2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Biguaçu, discutido e aprovado a solicitação do vereador Mário Pereira para que o projeto seja deliberado apenas na próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser deliberada da ordem do dia, passamos às expressões pessoais, onde usou a palavra o senhor presidente, o vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para expressões pessoais, passamos às matérias a ser deliberadas na próxima sessão. Projeto de Lei número 0506/2012 do Executivo em primeira votação. Projeto de Lei número 61 e 70/2012 do Executivo em segunda votação. Projeto de Lei número 54, 61, 77/2012 do Legislativo em segunda votação. Projeto de Lei complementar número 11/2012 do Executivo em primeira votação. Projeto de Lei número 73, 75, 76/2012 do Executivo em primeira votação. O senhor presidente agradeceu e convocou-nos para a próxima extraordinária ser realizada no dia 10 de 12 de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Roberto Alves, primeiro secretário, lavrei a presente ata que após discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, gostaríamos de convidar o vereador José Braz da Silveira para compor a mesa na condição de segundo secretário. Muito obrigado, vereador. Na sequência, convidamos novamente o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para a leitura das matérias constantes do expediente do dia. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Transportes. Ofício 51/2012, Biguaçu, dia 5 de dezembro de 2012. Prezado presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu, senhor Luiz Roberto Felbach. Senhor presidente, em resposta às suas solicitações realizadas na Câmara de Vereadores para que houvesse uma adequação dessa pasta frente às instalações de paquímetros necessário para a automatização da área azul, envie em anexo um relatório com o local e a distância de instalação de todos esses equipamentos. Todo assunto que se refere à acessibilidade sempre tratamos com maior importância, inclusive tanto essa pasta quanto a Secretaria de Planejamento e Gestão. Tem projetos em estudo que visam a melhorias urbanas nesse sentido. Aproveitamos a oportunidade para enviar também em anexo a norma técnica que nos norteia para a instalação. Com base no parecer técnico das medidas repassadas e da orientação de normas, concluímos as instalações estão dentro do padrão estabelecido. Agradecemos sua atenção e colocamos à disposição para outros esclarecimentos. Cordialmente, Saúde de Melo Ferreira, diretor-geral, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte. Ofício 54/2012, Biguaçu, dia 7 de dezembro de 2012. E o senhor presidente, vereador José Braz da Silveira. Cumprimentando cordialmente, vem através dessa encaminhar em anexo a resposta da empresa concessionária de transporte coletivo de Lins Municipal de Biguaçu, referente à sua solicitação número 322/2012. Desde já agradecemos e colocamos à disposição para maior esclarecimento. Cordialmente, Saúde de Melo Ferreira, diretor-geral. Ofício número 055/2012, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte. Ilustríssimo senhor vereador Nacer Tomás de Souza. Cumprimentando cordialmente, vem através desta encaminhar em anexo a resposta da empresa concessionária de transporte coletivo Linhas Municipais de Biguaçu, referente à sua solicitação 296/2012. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para mais esclarecimento. Cordialmente, Saúde de Melo Ferreira, diretor-geral. Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Transporte. Ofício 55A, 2012.
Ilustríssimo senhor vereador Nacer Tomás de Souza, cumprimentando cordialmente, vem através em Câmara Anexa a resposta da empresa concessionária de transporte coletivos de linhas municipais de Biguaçu, referente à sua solicitação, conforme solicitação 299/2012. Desde já agradecemos e colocamos à disposição para maior esclarecimento. Cordialmente, Saúde de Melo Ferreira, diretor-geral. Secretaria Municipal de Transporte de Biguaçu, ofício 56/2012, Biguaçu, dia 7 de dezembro de 2012, ilustríssimo senhor Wilson Roberto Alves, cumprimentando cordialmente, vem através desse encaminhar em anexo a resposta à empresa concessionária de Biguaçu, referente à sua solicitação número 277/2012. Desde já agradecemos e colocamos à disposição para melhor esclarecimento. Cordialmente, Saúde Oliveira Ferreira, diretor-geral. Prefeitura Municipal de Biguaçu, Secretaria Municipal de Governo, ofício número 611/2012, Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Senhor Presidente, cumprimento cordialmente, vem através de solicitar a gentileza de retirar de pauta os projetos de lei 14/2009, que revoga a lei ordinária 2382/2006, que institui o Carnaval na Praia de São Miguel, projeto de lei número 73/2011, que determina a prorrogação de prazo para as obras da sede social AMOVEM, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vendaval, previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 2619/2008, projeto de lei número 26/2012, que autoriza a indenização de desapropriação amigável através de permuta por área institucional, projeto de lei número 33/2012, que denomina Praça João Batista da Silva e da outras providências, e projeto de lei número 36/2012, que autoriza a indenização por desapropriação amigável através de permuta por área adicional para que sejam arquivados. Atenciosamente, José Castelo de Champos, prefeito municipal. Poder Executivo, projeto de lei número 77/2012, regime de urgência especial. Autoriza a abertura de decreto adicional suplementar à lei orçamentária no ano 2012. Poder Legislativo, projeto de lei número 88/2012, autoria vereador Luiz Roberto Filbach, denomina via pública Rua José Ivan Pereira de Barros e outras providências. Poder Legislativo, projeto de lei número 89/2012, autor Wilson Bertolf, declara de utilidade pública, Associação Cultural Esportiva e Recreativa Bola na Rede e da outras providências. Poder Legislativo, projeto de lei número 90/2012, declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular com sede no bairro Bom Viver e da outras providências. Ilustríssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, vereador Luiz Roberto Filbach, os vereadores que este descrevem em atenção ao artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, sensibilizado pela importância da matéria que irá assegurar ao nosso município o pagamento de servidores, fornecedores e prestadores de serviços, manifesto favorável à deliberação dos projetos de lei número 75 e 76/2012. Sala de sessões, dia 4 de dezembro de 2012. Manuel Zé de Andrade, André Clementino da Silva, Nacer Tomás de Souza, Lédio Guerret, Kleber Correia, vereador Manuel Pereira, vereador José Braz da Silveira, Wilson Roberto Alves e o nosso presidente, o vereador Luiz Roberto Filbach. Ilustríssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, José Braz da Silveira, vereador conselheiro nessa Casa Legislativa, amparado pelo regimento interno da Lei Orgânica do município, vem a presença de Vossa Excelência requerer que seja submetida a soberana decisão do plenário a emenda modificativa ao projeto de lei número 061/2012, que segue, ficando alterado o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei número 61/2012, que cria o Dia do Escritor Biguaçuense, a Feira do Livro e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º mantido, parágrafo 1º. Para efeito dessa lei, considera-se escritor biguaçuense os integrantes da Academia de Letras de Biguaçu, aqueles nascidos ou radicados em Biguaçu há mais de 5 anos, que produzam prova literária invocando o universo da cultura local. Justificativa. Nem todos os integrantes da Academia de Letras de Biguaçu nasceram e moram em Biguaçu, mas todos têm comprovado compromisso com a cultura local, tanto que aceitaram fazer parte de uma casa de letras que leva o nome de nossa cidade. No sistema de deferimento, dia 6 de dezembro de 2012, José Braz da Silveira, vereador.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, José da Braida Silveira, vereador com assento nessa Casa Legislativa, amparada pelo regimento interno na lei orgânica do município, vem à presença de Vossa Excelência requerer ser submetido à soberana decisão do plenário a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 010/2012, de forma que segue. Emenda modificativa. Fica autorado o inciso 1 e inciso 2 do artigo 252 do projeto de lei complementar número 10/2012, que altera o Código Tributário Municipal, passando a ver lugar da seguinte redação. Artigo 252, caput mantido. Inciso 1º, a área de terrenos até 30 metros de profundidade serão considerados integralmente. Inciso 2º, a área compreendida a partir de 60 metros de profundidade terá seu valor venal reduzido em 65%. Justificativa. A metade padrão dos lotes é de 12 por 30. Fora desse padrão estão as exceções. Um lote com profundidade superior a 30 metros precisa ter uma tributação equivalente a aproveitamento do terreno. A alteração desses dois dispositivos deixa a lei muito mais justa para a sociedade. Nesse tempo, pede deferimento. Sala de sessões, dia 12 de dezembro de 2000, dia 6 de dezembro de 2012. José Braida Silveira, vereador. Poder Legislativo, projeto de lei número 88/2012, autor Luiz Roberto Felbach, denomina via pública Rua José Ivan Pereira de Barros e da outras providências. Está faltando aquela lei orgânica, alteração da lei orgânica, Márcio. Esse aí não tem cliente? Dá o projeto. Prezados senhores vereadores, comarca de Biguaçu. Convite. O programa Mesa Educadora para a Primeira Infância, com apoio da Gerdau, em parceria com a Prefeitura Municipal de Biguaçu e Gestão Técnica, Pedagógico, instituído na razão social, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de formação da edição 12/2012, na Mesa Educadora de Biguaçu. Dia 10 de dezembro de 2012, horário 20 horas, auditório do Centro Educacional Davi Crispim Correia, Centro de Biguaçu. Está vindo? Eu quero já aproveitar a oportunidade. Esse requerimento ou solicitação aqui do vereador José, emenda do vereador José Braz da Silveira, já foi votado em primeira votação. Ele está entrando hoje em segunda e definitiva votação. Por isso eu solicito a autorização do plenário para que esta emenda seja anexada ao projeto. Os que concordarem permaneçam como estão. Será anexado devidamente ao projeto. Da mesma forma, a emenda modificativa que ao projeto de lei número 010. Esse projeto também já foi votado em primeira votação? Vai ser retirado. Fica prejudicado. Não tem sentido. Desta forma, como não temos inscritos para as manifestações parlamentares, não quero usar da prerrogativa de ser presidente, mas solicito a quiescência do plenário, uma vez que eu estou bastante chateado e não gostaria de deixar isso para a próxima sessão. Nós hoje, abrindo o blog de uma secretária do Executivo, encontramos um desenho comparando a injustiça, onde é colocado o salário do vereador no patamar acima, o salário do professor bem abaixo, e ao lado a importância social do vereador bem acima, o que nós não estamos discutindo, de forma alguma,
A importância social do professor, nós não estamos discutindo isso, mas a importância do social do vereador, bem abaixo. Eu tinha mais ou menos prometido a mim mesmo que faltando 10, 12 ou 15 dias para terminar o meu mandato, que eu não gostaria de fazer esse tipo de colocação. A secretária em questão é a secretária de Educação, dona Regina Evold, faz parte, prefeito José Castelo Deschamps, da sua administração, e não poderia, de forma alguma, fazer uma colocação de desrespeito total à Câmara Municipal de Vereadores, mesmo porque ela faz parte deste movimento político como secretária. Ela participa e não poderia tentar denegrir desnecessariamente. Os senhores vereadores que não tiveram oportunidade de ler, está aqui a colocação feita pela secretária de Educação, de uma maneira completamente deselegante. Eu não pretendia, no final, eu tive muitos atritos com a dona Regina, e no final já estávamos mais ou menos numa paz, quando eu tenho que me deparar com uma coisa fora de qualquer sentido, fora de qualquer uma agressão à Câmara desnecessária, totalmente desnecessária. Vereador Maneca quer falar? Senhor presidente, isso aí chama-se raiva. Isso chama-se raiva. Porque ela, como secretária do governo, num quarto ano, ou secretária da Educação, isso aí são raivas, sabe por quê, senhor presidente? Se ela sair candidata a vereadora hoje, no nosso município, se ela tirar 100 votos é muito. Se ela tirar 100 votos na redondeza, é muito voto para ela. Então, vocês são a raiva dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, às vezes, ficava me questionando, o porquê de determinadas atitudes com a Câmara de Vereadores, e na época era a secretária de administração, a dona Regina Evold. Hoje me faz compreender um pouco o porquê de algumas colocações, de algumas coisas que aconteceram entre Câmara e Executivo, que o interesse dela, sem dúvida alguma, é brigar pela harmonia dos poderes. Porque ela faz parte exatamente do Executivo. Não, ao contrário, ela coloca no seu blog. Vereador. Por que ela não bota no jornal, senhor presidente? Que ela é professor do Estado, aposentada, e está lá mamando na prefeitura, que pode dar uma vaga para outra pessoa que precisa de ganhar seu dinheiro? Isso que ela devia falar. Devo deixar um espaço, porque eu fui bem radical. Quando a minha mulher se aposentou do Estado, o diretor do colégio foi lá chamar ela para trabalhar novamente. O que eu falei? Eu trabalhava na Copal. Ou tu volta para a educação trabalhar, eu saio da Copal. Tem que abrir espaço para as pessoas que precisam trabalhar. Agora ela já ganha bem como professora aposentada do Estado e está lá ganhando como secretária. É isso que ela tem que divulgar para o povo ver. Muito obrigado. Eu chego, honestamente falando, eu não consigo entender, eu não consigo captar o sentido de uma colocação tão infeliz, tão infeliz. Eu quero solicitar a essa Câmara, como talvez uma das últimas solicitações minha, que nós façamos uma nota de protesto com cópia ao seu prefeito municipal, exigindo, a Câmara exigindo, desculpas por tal colocação. Porque não é justo para conosco, obviamente,
sem colocar em momento nenhum, sem questionar nunca a importância social dos professores. Mas para quem conhece de política, a importância social dos vereadores é muito grande. Muito grande. Embora denegrida na maioria das vezes, né, esses 4 anos que aqui estive, nós tivemos sempre trabalhado em prol do social da nossa comunidade. Disso eu tenho certeza. Então quero colocar minha apreciação ao plenário para que nós possamos transmitir a nossa incompreensão com esse fato. Os vereadores que concordarem, por favor, permaneçam como estão. Por unanimidade dos presentes, excluindo a ausência do vereador... O vereador quer falar alguma coisa? Do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, foi aprovada essa moção de protesto contra a secretária de Educação do prefeito José Castelo de Santos. Vereador Abaixo, quer falar? Desta forma, não havendo mais inscritos, nós passaremos ao horário do intervalo regimental. Senhor presidente, queria que Vossa Excelência colocasse a pressão do plenário para dar continuidade à sessão, sem intervalo regimental. Vai precisar de intervalo? Portanto, coloco a apreciação do plenário, a solicitação do vereador André Clementino da Silva, para que possamos dar continuidade à sessão. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a sugestão do vereador André Clementino da Silva, e daremos então prosseguimento à sessão que leva o número 151 desta Casa Legislativa. Nós vamos iniciar com o projeto de lei número 61/2012, que cria o Dia do Escritor Biguaçuense da Feira Municipal do Livro e de outras providências. Esse projeto... Vereador, a emenda. Aonde? Não são 2. Qual é essa? É isso. Então, em primeira instância, nós passaremos a discutir a emenda sugerida pelo vereador José Braz da Silveira, que é uma emenda modificativa, alterando o artigo 1º, o artigo 1º do inciso 3º do projeto de lei número 061/2012, que cria o Dia do Escritor Biguaçuense, a Feira do Livro e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º, mantido. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa lei, considera-se escritor biguaçuense os integrantes da Academia de Letras de Biguaçu e aqueles nascidos ou radicados em Biguaçu há mais de 5 anos, que produza obra literária enfocando o universo da cultura local. Justificativa: nem todos os integrantes da Academia de Letras de Biguaçu nasceram ou moram em Biguaçu, mas todos têm comprovado compromisso com a cultura local, tanto que aceitaram fazer parte de uma casa de letras que leva o nome de nossa cidade. Tal emenda encontra-se em discussão. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aproveitar aqui para destacar a presença de tantos biguaçuenses ilustres que nos dão a honra da presença, entre eles o professor Joaquim Gonçalves dos Santos, que é nosso embaixador da cultura em Biguaçu, foi presidente também da Academia de Letras de Biguaçu.
A proposta do prefeito Castelo de criar o Dia do Escritor biguaçuense foi muito bem recebida na área cultural do município, porque tem realmente muitos biguaçuenses que têm se dedicado à escrita, à literatura, e isso realmente valoriza bastante e incentiva bastante a produção literária no nosso município. E com relação ao incentivo que o prefeito propôs no projeto, para que os novos livros lançados em Biguaçu sejam adquiridos 50 exemplares para as bibliotecas municipais e das escolas, ele excluía os membros da Academia de Letras, ou seja, beneficiaria apenas os escritores que nascessem aqui no município ou morassem aqui há mais de 5 anos. E nós temos na Academia de Letras de Biguaçu algumas pessoas que não moram em Biguaçu, não estão, portanto, nessa condição, mas têm dedicado à nossa cidade relevantes serviços. A Academia de Letras hoje, com 40 integrantes, ela tem 17 que não são moradores de Biguaçu, mas são pessoas que têm feito uma dedicação muito grande para Biguaçu. E a emenda, ela apenas inclui também, além dos nascidos aqui e dos que moram aqui há 5 anos, aqueles que, mesmo não morando aqui, sejam integrantes da Academia de Letras de Biguaçu. Dessa maneira, eu acredito que vai ser muito interessante, a lei fica melhor ainda, e no mais é pedir a aprovação de todos os vereadores, agradecendo aqui o professor Joaquim, que representa neste ato o nosso presidente Adalto Beckhausen, que em razão do trânsito deverá ainda chegar aqui na sessão, mas ainda não chegou, mas o professor Joaquim e eu também faço parte da academia, representamos aqui aquela Casa de Letras nessa sessão. E aproveitamos para agradecer a todos os vereadores pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Pastor Naceto Tomás de Souza. Sendo esse dia do escritor, ele será realmente valorizado na sua data, poderá até ter uma festividade. Então, que aqui a minha mais uma admiração ao nosso embaixador da cultura, professor Joaquim, e pelo seu pensamento de querer contemplar essas pessoas de tão grande importância na nossa cidade. Obrigado, senhor prefeito. Sem demérito ao nosso ilustre embaixador da cultura, professor Joaquim, mas só para justificar esta emenda modificativa é de autoria do vereador José Braz da Silveira. Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em aprovação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada a emenda sugerida ao projeto de número 61/2012, que já foi lido anteriormente e aprovado por unanimidade, tendo todos os pareceres técnicos optado por serem favoráveis ao projeto. Então, colocamos em discussão agora, em segunda votação, o projeto de lei número 61/2012. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação, em segunda e definitiva votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Projeto também em segunda votação, que leva o número 54/2012, de autoria do vereador Pastor Naceto Tomás de Souza, que declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, com sede no bairro Jardim Janaína, e da outras providências. Projeto este que foi aprovado também por unanimidade na sessão anterior, com todos os pareceres técnicos favoráveis, encontra-se em discussão. Pequeno. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, pastor Naceto. Do Poder Legislativo, o projeto que leva o número 61/2012, que entra também em segunda votação, de autoria do vereador Pastor Naceto Tomás de Souza, que denomina Via Pública Servidão Ana Clara de Oliveira Vitorino.
e da outras providências. Todos os pareceres técnicos têm a aprovação e já foi votado em primeira votação na sessão anterior e aprovado por unanimidade. O projeto está em discussão. Não tendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda votação, projeto de lei número 77/2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva, que dispõe sobre o prolongamento da rua Antônio José Adão e de outras providências. Projeto esse também, a exemplo dos anteriores, votado e aprovado por unanimidade nas sessões anteriores, tendo todos os seus pareceres técnicos optado pela sua aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Esse que vai ser retirado? Não. Passaremos a analisar as emendas modificativas ao projeto 70/2012, referente à LOA, Lei Orçamentária Anual, a emenda modificativa número 01/2012, ao anexo do projeto de lei número 70, que estima a receita e fixa a despesa do município de Biguaçu para o exercício de 2013. Proponente, vereador João Domingos Zimmermann e Vilmar Astrogil Tuta de Souza. Anulação. Unidade, Secretaria do Orçamento Participativo. Tipo de obra, repavimentação da Rua Portugal. Valor, R$180 mil. Suplementação. Unidade, Secretaria do Orçamento Participativo. Tipo de obra, recuperação de ruas. Afonso Bacégio, Itália, Alemanha e pavimentação das ruas Arnoldo Bol e Durvalino do Amaral, localizados na região 9 do bairro Chácara Fabiana, Morro do Germano, Morro da Bina, Carina e Jardim Janaína. Valor, R$180 mil. Justificativa. Vem por meio desta justificar que a Rua Portugal foi pavimentada este ano. Em suma, constava do projeto do orçamento, mas já tinha sido pavimentada. A emenda está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe de honra das suas presenças, nossos queridos internautas, Biguaçu FM, boa tarde. Senhor presidente, eu estive falando com o prefeito a respeito dessas duas emendas, que Vossa Excelência leu a primeira 01, e em seguida Vossa Excelência irá ler também a emenda 02, de autoria do vereador Vilmar Astrogil Tuta de Souza e do vereador João Domingos Zimmermann. Falando com ele, ele pediu que fizesse que não fizesse as emendas e que o vereador João Domingos Zimmermann, que vai continuar, o ano que vem estará nessa casa, que fizesse através de indicativo que ele ia receber essa emenda dele como indicação e não sim na emenda na lei orçamentária, porque ela já teria que ser prevista dentro da LDO. Então eu queria pedir aos queridos edis que realmente rejeitassem as duas emendas, a 01 e a 02, porque elas vão ser recebidas como indicação para o exercício 2013. Muito obrigado, senhor presidente. Secretaria do Orçamento Participativo, tipo de obra, aquisição de terreno e ou construção de área de lazer, região 5, valor R$20 mil. Tipo de obra, aquisição de terreno e ou construção de área de lazer na comunidade Saveiro, região 12, valor R$20 mil. Tipo de obra, aquisição de terreno e ou construção de área de lazer na comunidade Carandaí, região 13,
valor R$20.000. Suplementação. Unidade, Secretaria do Orçamento Participativo. Tipo de obra, construção da área de lazer na região 9, valor R$60.000. Não existe justificativa. Continua em discussão as duas emendas. Não havendo quem queira discuti-las, nós, por solicitação do vereador Wilson Norberto Alves, nós vamos rejeitá-la. As duas emendas estão, portanto, rejeitadas. Passaremos em primeira votação para apreciação do projeto da LOA 2013. É o projeto que leva o número 70 e que já está nesta casa há bastante tempo. Os senhores vereadores já devem ter tomado conhecimento do que continha a LOA. Ela tem os pareceres técnicos da Comissão de Obras e Serviços favoráveis por seu presidente, Nassete Tomás de Souza, secretário Wilson Norberto Alves, se abstendo de votar, o vereador João Domingos Zimmermann. Da Comissão de Finanças e Orçamento, totalmente favorável por seu presidente Manuel Ayrton Pereira, secretário José Braz da Silveira e membro Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, eu preciso consultar aqui os membros da comissão. O presidente Ademir Correia não está, eu vou me basear na colocação do vereador André Clementino da Silva e Lédio Gerard, porquanto nesse parecer técnico não consta. Vereador Lédio, por favor, vereador Lédio. Parecer técnico da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo, do qual Vossa Excelência faz parte, vereador André Clementino da Silva, vereador Ademir Correia, que está sendo substituído pelo vereador Kleber, que nesse caso não pode tomar. Mas os dois vereadores, eu solicito que confirme se o parecer é favorável, uma vez que não consta. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é totalmente favorável. Por seus membros, Wilson Norberto Alves, presidente, Ademir Correia, secretário, e Nassete Tomás de Souza, membro. De modo que, por consequência, o vereador Ademir Correia também é favorável, uma vez que na Comissão de Justiça e Redação que ele fazia parte como secretário, ele está sendo favorável. Não há o que se discutir. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Projeto 75 entra em primeira votação em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2012 nas unidades gestoras, Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal da Assembleia Social. Este foi aquela correspondência que isso me parece que é o artigo 57, que exige que tenha um mínimo de... O artigo 57 da Lei Orgânica, se não me falha a memória, que exige que tenha a concordância de 6 vereadores para que o projeto pudesse voltar a plenário.
A correspondência veio com 9 assinaturas, se abstendo de votar somente o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Os pareceres técnicos da Justiça e Redação, totalmente favorável. Comissão de Finanças e Orçamentos, por seu presidente Manuel Pereira, José Braz da Silveira, se abstendo Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Portanto, o projeto em questão encontra-se em discussão. Me perdoe, eu coloquei aqui o artigo 57, é o artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Não havendo tempo, vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, eu queria inicialmente agradecer a todos os vereadores que se colocaram à disposição em aceitar a proposta de reapresentar o projeto. Isso só ganha o poder executivo, aos nossos servidores municipais, valoriza os nossos servidores e valoriza essa Casa Legislativa, senhor presidente, a conscientização que realmente era um projeto de grande importância e o entendimento dessa casa. Como líder do governo, e também venho aqui pedir e agradecer a todos aqueles que votaram e se inscreveram e autorizaram que realmente fosse apresentado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Continue em discussão. Que fique muito claro que este projeto encontra-se nessa situação, foi dividido entre 2, e que a Câmara Municipal de Biguaçu não tem absolutamente culpa alguma. O projeto encontra-se em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Primeira votação também em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2012. Essa é a parte que complementa o projeto anterior, que tem todos os pareceres técnicos favoráveis, com exceção do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. É o mesmíssimo projeto que foi dividido entre 2, para não caracterizar ser o mesmo projeto. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto do Poder Executivo que leva o número 73/2012, que autoriza a transferência de recurso à entidade que menciona, Colônia de Pescadores E23 de Biguaçu. Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável. Comissão de Finanças e Orçamento totalmente favorável, com exceção do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que se absteve de votar. Esse é um projeto que é um convênio que é feito com a Associação dos Pescadores de Biguaçu, com a finalidade de utilização do recurso para o desassoreamento da foz do rio. Está em discussão. Vereador José Braz da Silveira. Eu apenas quero enaltecer vamos dizer assim, um pouco de sorte, um pouco de empenho da administração municipal de ainda, no apagar das luzes desse ano, conseguir essa proeza de fazer esse desassoreamento do rio Biguaçu. Claro que não será uma obra completa, mas sem dúvida nenhuma vai viabilizar com que as embarcações de médio e pequeno porte possam acessar ao rio Biguaçu. E inclusive a draga que será contratada para fazer o serviço já está no rio, aguardando apenas a aprovação dessa autorização aqui. E para ser mais ágil esse processo, é a razão que está sendo feito por meio de convênio com a associação. Então, de maneiras que eu parabenizo a todos os envolvidos nesse projeto e com muita alegria voto favorável para que o desassoreamento do rio, pelo menos nessa fase inicial, possa ser finalmente realizado. Um abraço a todos. Não havendo mais quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação.
Do Poder Executivo, em primeira votação, é um projeto que entra também em regime de urgência, que leva o número 076/2011, que autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar na Lei Orgânica, na Lei Orçamentária Anual de 2012, na Unidade Gestora Prefeitura. Parecer técnico de Justiça e Redação totalmente favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável por intermédio de seus membros Manuel Ayrton Pereira, presidente, José Braz da Silveira, secretário, se abstendo de votar Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Esse é aquele projeto que não pôde, que foi rejeitado, veio e tem, conforme permite o artigo 73, com assinatura de 9 vereadores para que pudesse entrar ainda neste ano legislativo. Encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Poder Executivo, em primeira votação, o projeto que leva o número 77/2011, autoriza a exclusão de créditos inscritos em dívida ativa e prescritos em decorrência de não ajuizamento até 2008 na ação de execução fiscal. Esse projeto foi retirado de pauta em 21/11/2011, foi retirado de pauta em 29/12/2011, está retornando à casa. Nos termos do artigo 174, como combinado com 156, inciso 5 da Lei Federal, Código Tributário Nacional, os créditos da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 5 anos, contado na sua constituição definitiva, se nesse período não ocorrer ação de execução fiscal. Conforme registro constante no livro eletrônico da dívida ativa, a informação passada pela Diretoria de Tributos é de R$ 14.578.804,91, a preços de dezembro de 2010. De créditos prescreverem até 31/12/2011, em decorrência da ausência de providências para sua cobrança, razão pela qual, em observância ao pré-julgado 1848 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e ao princípio constitucional da legalidade, estou encaminhando o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa para obter autorização para a exclusão deste crédito e baixa do patrimônio do município. Isto é constitucional. Né? Ele está em discussão, mas é uma exclusão que em 5 anos não há o que ser feito. É constitucional, de modo que está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Lei Complementar de número 11/2012. Da nova redação ao artigo 162 e incisos da Lei Complementar número 03/2007 e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação é totalmente favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável por seus membros Manuel Ayrton Pereira, presidente, José Braz da Silveira, secretário. Se abstendo de votar, Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, membro. Honra-nos encaminhar a devida apreciação e votação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de Lei Complementar 011 de 2012, que dá nova redação ao artigo 162 e incisos da Lei Complementar 03 de 2007 e da outras providências. É sabido que todos quem, além do município, ser até então pouco servido pelo Serviço de Iluminação Pública, ainda está em franco processo de crescimento, o que exige o aumento dos valores, justamente para poder oferecer à população maior segurança e melhores condições, especialmente aos que, preocupados com o seu futuro, têm práticas responsáveis como estudar e trabalhar até tarde.
Nesse sentido é que se solicita os préstimos dos senhores vereadores no serviço de aprovar o presente projeto de lei, cujo objetivo é ampliar a abrangência do serviço de iluminação pública tão solicitado pela população. Esse é a famosa TIP. A COSIP. É um projeto que trata de aumento da COSIP. O projeto está em discussão. Vereador André Clementino da Silva. Senhor presidente, eu quero registrar, votar contra esse projeto pelo aumento da taxa de iluminação pública. Acho muito importante a questão das melhorias de iluminação pública. É a maior segurança que ajuda muito na questão da segurança e iluminação, a gente sabe disso. Mas não é dessa forma aumentando, mexendo no bolso do contribuinte, que vai dar para fazer obra. Dá para fazer de outras maneiras. Então, meu voto é contra. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Com os votos contrários do vereador Manuel José de Andrade, André Clementino da Silva, votos favoráveis, pastor Naceto Tomás de Souza, Lédio Guerdo, Arlindo Kleber Correia, Manuel Ayrton Pereira, vereador José Braz da Silveira e vereador Wilson Norberto Alves, o projeto está aprovado em primeira votação. Do Poder Executivo, o projeto que leva o número 54/2010, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso de bem imóvel à Associação de Moradores Francisco Cardoso e da outras providências. Esse tem uma emenda modificativa, cujo proponente é o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Altera a redação do artigo 1º da Lei 54/2012. Modifique-se assim: fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder para a Associação de Moradores Francisco Cardoso, inscrita no CNPJ/Ministério da Fazenda sobre o número 04-676-619-001-71, declarada de utilidade pública pela Lei número 2226/2005, o uso de bem imóvel localizado na Rua Rosa Lourdes Cruz Prestes, com fundos para a Rua Belmira Mafra Oliveira, com área total de 362 metros e 46 centímetros quadrados, devidamente registrado no cartório do Registro de Imóveis desta comarca, sob o número R108747, folha 23, livro 2BF, conforme levantamento e consulta de viabilidade, que é parte integrante desta lei, ficando reservada uma faixa de 3 metros de largura ao lado da tubulação, da frente ao fundo do terreno, ligando as ruas Rosa Lourdes Cruz Prestes, a Rua Belmira Mafra de Oliveira, para que a municipalidade possa abrir uma servidão. Justificativa modificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a emenda apresentada tem como objetivo facilitar e encurtar o acesso dos estudantes e munícipes residentes na Rua Roma, na Rua Rosa, em direção à Escola Municipal Bom Viver, que fica na Rua Belmira Mafra Oliveira, bem como ao posto de saúde da localidade, que fica na Rua Edilar Ângelo Valer, sentido sul. Nesse sentido, pede deferimento. Nesse termo, pede deferimento Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Está em discussão a emenda modificativa. Vereador Manuel José de Andrade. Presidente, esse terreno aí eu conheço, inclusive tinha uma casa em cima desse terreno. Foi demarcado o tempo todo. Realmente foi apropriado aquele terreno para fazer uma rua. Realmente era uma rua. Ele fica bem na frente do colégio, bem na frente do colégio. O colégio do lado bom dele. Aí o Tuta pega essa emenda. Vamos estar presente essa emenda. Aí é o seguinte, deixando o terreno já é pequeno. Deixando 3 metros no lado. De lá. Tem 2 ruas, à frente e fundo. Deixando o lado, que é 1,5 metro, que a lei permite, não pode
que vai sair desse terreno lá. Eu acho que a associação não vai ser válida esse terreno. Eu acho que ali não é o caminho certo. Eu até gostaria de o senhor botar a apreciação sobre essa emenda do Dutra, que apesar que o vereador Dutra não está presente na definitiva. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe da honra das suas presenças, por várias vezes, eu vim já nessa tribuna defender esse projeto. Eu acho que quem tem que decidir se é rua ou não é rua, como é a comunidade, com um abaixo-assinado que assim o fez. Acredito eu, com mais de 100 assinaturas. Vamos passar esse imóvel para a comunidade, para ela ali talvez fazer a associação de moradores. E se tiver que fazer uma rua, ou se não tiver essa rua, vamos deixar que a comunidade assim o decide. Porque quando foi feita a desapropriação lá em 2007, era para fazer a drenagem de águas pluvial de acordo com a petição inicial que faz parte do processo. Que está aqui dentro, senhor presidente. Era para drenagem da faixa necessária para servir o município de Biguaçu para a drenagem e águas pluvial. Concordo com o vereador Manuel José de Andrade que dizer, se nós pegarmos e recuarmos 4 metros a largura do terreno, não vai dar para construir nada. Agora, se nós deixarmos à disposição daquela comunidade que faça uma passagem de pedestre para que realmente encurte e que se recuse 4 metros para fazer, não há necessidade de nós deixar 4 metros, nós podemos deixar 1,5 metro e 2 metros, realmente que ela possa ter a passagem. Seria um grande presente, senhor presidente, para aquela comunidade, essa doação do imóvel, essa desapropriação, porque ali eles podem realmente fazer uma academia de ginástica, eles podem fazer uma sede própria para aquela associação. Eu peço a compreensão dos nossos vereadores da oposição e da nossa bancada, que realmente deixamos à disposição da comunidade para que realmente lá eles decidam, após dessa doação, se eles fazem realmente a rua, ou se faz o recurso simplesmente, que vai proteger a drenagem, que ela é bem encostada do muro do lado esquerdo para assim, quem adentra dentro do imóvel, ou do lado direito, porque faz parte de 2 ruas, pediria a compreensão de todos que realmente rejeitasse essa emenda e deixasse à disposição da comunidade, mediante ao requerimento assinado por mais ou menos 100 pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Lédio Gerhardt. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, internauta, ouvinte da Rádio Biguaçu FM. Cumprimentar a minha filha Letícia também, ex-vereadora Mirim, e hoje se faz presente. Senhor presidente, sobre esse projeto, eu conheço bem também o terreno, passei por lá várias vezes, e no princípio, quando eu não sabia que esse terreno era um terreno que estava sendo pleiteado para uma rua, né, que foi desapropriado para isso, até eu fiquei bastante pensativo e me perguntava por que daquele terreno está ali vazio ali. E realmente eu não sei qual a finalidade de dizer que aquele terreno ele seja feito uma rua ali. Porque a grande verdade tem mais 3 ruas, ela teria que passar de fora a fora, da frente do portão do colégio, cortar mais, desapropriar pelo menos mais uns 4 ou 6 terrenos, para que fizesse de fora a fora, porque ali só está no começo de uma rua, vai favorecer só a primeira rua, se for fazer uma rua ali. Só vai favorecer a primeira rua. E as outras vão ter o mesmo direito. Então tem que desapropriar mais, pelo menos 6 terrenos, para que a rua corta de fora a fora. Porque senão, se fizer favorecer aquela primeira rua, as outras ruas vão ter que da mesma forma ir lá embaixo na geral e voltar. Então eu acho que tem que deixar para a comunidade, meu ponto de vista, que a comunidade respeite aonde está a margem da drenagem, respeite aquele espaço ali, mas que construa uma coisa, algo útil ali para a comunidade, que a comunidade vai usar e fazer suas reuniões, suas atividades. Eu sou
do parecer favorável ao que o vereador Wilson falou, que deixa realmente para a comunidade, porque se fizer uma rua só vai favorecer aquela primeira rua. Obrigado, senhor presidente. Apesar de não fazer parte desta emenda aditiva, para enriquecer o processo, o projeto não fala em doação. É uma cessão pelo prazo de 5 anos, renováveis por outros tantos 5. Mas, voltando à emenda modificativa, continuam as discussões em aberto. Desta forma, não tendo quem queira mais discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem com a emenda aditiva, permaneçam como estão. Os que concordarem com a emenda do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Por 5 votos a 3, com a ausência do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Votos contrários, vereador pastor Nacerto Tomás de Souza, André Clementino da Silva, Manuel José de Andrade. A emenda aditiva foi rejeitada. Passaremos à análise do projeto de lei número 54/2010, que é este assunto, autorizando o chefe do Poder Executivo a ceder o uso de bem imóvel, ceder a Associação dos Moradores Francisco Cardoso e da outras providências. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a ceder para a Associação dos Moradores de Francisco Cardoso, declarado de utilidade pública, o uso do bem imóvel localizado na rua Rosa Lourdes Cruz Prestes, com fundo para a rua Belmira Mafra Oliveira, para total de 362,46 metros quadrados, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. A presente sessão se dá pelo prazo de até 5 anos renováveis por igual período. A presente sessão de uso será destinada às atividades precípuas da Associação de Moradores Francisco Cardoso, não podendo ser alienada, dada em garantia ou cedido, quer seja de forma gratuita ou onerosa. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós vamos colocar o projeto em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, com exceção, volto a dizer, do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que não se encontra presente. Do Poder Executivo, em primeira votação, projeto que leva o número 28 de 2012, que autoriza a indenização de desapropriação amigável através de permuta por área institucional. Bairro Beira Rio. Existe parecer jurídico que foi retirado a pedido do vereador José Braz da Silveira. Tem os pareceres técnicos da Comissão de Finanças e Orçamento, totalmente favorável. Justiça e Redação, também totalmente favorável. O parecer técnico não consta. O vereador Braz sim. Mas é constitucional a troca por área de... É no próprio local, presidente. É no próprio loteamento. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Legislativo, em primeira votação, projeto que leva o número 88 de 2012, autoria do vereador Luiz Roberto Felbach, denomina via pública Rua José Ivan Pereira de Barros e da outras providências. Obras e serviços totalmente favorável, com exceção do vereador Manuel José de Andrade, que se absteve de assinar. Passa a ser por unanimidade. Comissão de Justiça e Redação, também totalmente favorável. Denomina via pública Rua José Ivan Pereira de Barros e da outras providências. Fica denominada a Rua José Ivan Pereira de Barros
A via pública que tem início à direita da rua Manuel Antônio Lopes, no bairro Santa Catarina, na última da rua da divisa de Biguaçu com Antônio Carlos, que parte da SC 408, lado esquerdo, sentido Biguaçu, Antônio Carlos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Poder Legislativo, projeto que leva o número 90/2012. De autoria do vereador pastor Nacerto Tomás de Souza, que declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, com sede no bairro Bom Viver, e da outras providências. Essa é em primeira votação, para evitar qualquer interpretação errônea. A anterior era no bairro Janaína. Comissão de Justiça e Redação totalmente favorável. Projeto de lei que leva o número 90/2012, declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, com sede no bairro Bom Viver, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei em primeira votação, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, que leva o número 89/2012. Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva Recreativa Bola na Rede, a Serbó, e da outras providências. Parecer técnico, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com o parecer técnico do senhor presidente Arlindo Kleber Corrêa favorável, Lédio Guerra, membro favorável, André Clementino da Silva favorável. Comissão de Justiça e Redação favorável por intermédio de todos os membros. Esse projeto de lei, que leva o número 89, declara de utilidade pública a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Bola na Rede, a CERBR, e da outras providências. Fica declarado de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa CERBR, na sede da rua Jacob Roberto Petri, número 320, no bairro Bom Viver. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Do Poder Legislativo, o projeto que leva o número 70/2011, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, que denomina a via pública Rua Nilson João Vieira, e da outras providências. Parecer técnico, Comissão de Obras e Serviços totalmente favorável, Justiça e Redação totalmente favorável. Fica denominada a Rua Nilson João Vieira. A referida rua inicia-se à primeira direita, partindo da Rua Sidney Camacho pela Rua João Luiz Duarte, sentido oeste, e termina no sentido leste, no encontro da Servidão Madre Paulina, no município de Biguaçu, Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Poder Legislativo, projeto que leva o número 27/2012, denomina a via pública Servidão Reginaldo Antônio Schutel, e da outras providências. Autoria Wilson Norberto Alves. Pareceres técnicos, todos totalmente favoráveis. Essa rua, Servidão Reginaldo Antônio Schutel, a referida ela inicia-se no lado esquerdo da Rua Argentina da Silva, sentido Biguaçu Três Riachos, e termina na frente do terreno do senhor Felipe Oeste, no município de Biguaçu. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Manuel Ayrton Pereira, leva o número 42/2012, denomina a via pública Servidão Praia, e da outras providências. Pareceres técnicos, todos favoráveis, da obra de serviço. Da Comissão de Justiça e Redação, favorável por intermédio de Wilson Norberto Alves, presidente, Ademir Corrêa, secretário. Se abstém de votar, pastor Nacerto Tomás de Souza. Parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação,
totalmente favorável. Fica denominado servidão praia, a referida servidão é à direita da rua Paranapanema, parte invadida, esquina da residência da senhora Olinda de Melo. E finaliza na entrada do terreno do senhor Sueli Oliveira Valtriri, no bairro Saveiro, município de Biguaçu. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovados. Solicitamos ao vereador proponente que assine o projeto, por favor. Do Poder Legislativo, o projeto que leva o número 52/2012, não. 52/2012, de autoria da ex-vereadora Salete Cardoso, então respondendo pelo projeto, José Braz da Silveira e Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Então, neste caso, neste projeto está respondendo aqui em plenário somente o vereador José Braz da Silveira, pela ausência dos coautores. Denomina Unidade Básica de Saúde Newton Ramos e dá outras providências. Justiça e Redação. Aprovado pelo presidente Wilson Norberto Alves, na sede Tomás de Souza, se abstendo de votar, Ademir Correia. Não, mas eu estou vendo o começo aqui. Aonde? Aonde? A Salete aqui, Ademir Correia. Aonde? Agora... Na Comissão de Cultura, Esporte e Turismo, totalmente favorável, por unanimidade. Então, responde por esse projeto o vereador José Braz da Silveira, que denomina a Unidade Básica de Saúde Newton Ramos, a Unidade Básica de Saúde da região central, situada à rua São José, bairro Centro. É aquela obra que está sendo construída onde é a Secretaria de Trânsito. Que eu até questionei que não tinha placa, não sabíamos o que era. É uma unidade de saúde que o vereador solicita seja denominada de Newton, nosso querido Newton Ramos. O vereador gostaria de... Só para destacar a figura do ex-farmacêutico Newton Ramos, que era conhecido mesmo como Newton da Farmácia. Trabalhou muitos anos na farmácia de Biguaçu, farmácia do seu Helmut, da família Ramos aqui de Biguaçu, família tradicional, seus irmãos Eloy, tantos outros aí, pessoa por demais conhecida na cidade. E o posto de saúde que está em vias de ser inaugurado, já na fase final de construção, ali na rua São José, no entendimento dos três proponentes, na época nós fomos procurados por pessoas da comunidade que nos solicitaram. O vereador Vilmar hoje não está aqui, mas eu tenho certeza que vai ficar muito grato com a aprovação. Da mesma forma, a ex-vereadora Salete, que foi coautora no projeto e hoje não está nesta casa, mas o fez atendendo também solicitação da própria comunidade. De maneira que eu peço, em nome dos colegas coautores, a todos os vereadores que votem favorável à proposta. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do Poder Legislativo, projeto de lei que leva o número 79/2012, do vereador José Braz da Silveira, denomina via pública Rua Abelino Guilherme Richards, e da outra providência. Pareceres técnicos da Comissão de Obras e Serviços, com o voto favorável do pastor Naceto Tomás de Souza, Wilson Norberto Alves, secretário, e se abstendo de votar, Manuel José de Andrade. Comissão de Justiça e Redação, totalmente favorável.
Denomina via pública Rua Abelino Guilherme Richards. É a rua que fica que inicia-se à direita na primeira direita, logo após o loteamento do Cicobi, partindo da rodovia C-408, sentido Biguaçu Antônio Carlos, e finaliza na entrada da residência do senhor Fernando José Gesser, no bairro Beira Rio, município de Biguaçu. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Como esta sessão é a penúltima que eu vou presidir, eu comecei os projetos de uma forma mais vagarosa, mas o número de projetos, eu acho que é o recorde da legislatura, de modo que eu sou obrigado agora a adiantar um pouco. As cortinas estão se encerrando, não é? E nós estamos, então, no penúltimo ato. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 82/2012, de autoria de Naceto Tomás de Souza, que dispôs sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação a pessoas carentes e ou entidades beneficentes. Pareceres técnicos do Finanças e Orçamento, favorável por Manuel Ayrton Pereira, presidente, José Braz da Silveira, secretário, se abstém de votar Vilmar Astrogil Tuta de Souza, que não se encontra presente. Comissão de Obras e Serviços, Naceto Tomás de Souza, presidente, Wilson Norberto Alves, secretário, se abstém de votar João Domingos Zimmermann, que na época era vereador substituto. Comissão de Justiça e Redação, favorável por intermédio de seus membros, Wilson Norberto Alves, Arlindo Kleber Corrêa e Naceto Tomás de Souza, portanto, por unanimidade. Esse projeto dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação a pessoas carentes e a entidades beneficentes. Até quero lhe parabenizar, pastor. Infelizmente, para tristeza nossa, pelas invasões, etc., a família do Dr. Lauro se viu obrigado a demolir a sua casa e, na verdade, sobra muito material bom que poderia ser reaproveitado. Está em discussão o projeto. Parabéns. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também queria parabenizar o pastor Naceto Tomás de Souza pela essa iniciativa, um grande projeto, porque, senhor presidente, nós temos hoje em Biguaçu, é uma das maiores dificuldades que passa a administração pública em dois setores. Primeiro, o cemitério, que nós estamos com um problema seríssimo, e outro, um terreno adequado para realmente colocar ou a reaproveitar esse tipo de material. Queria parabenizar Vossa Excelência, é um meio de resolver, vereador. Por isso que eu venho a essa tribuna parabenizar Vossa Excelência, porque é um meio de descartar e reaproveitar aquilo que nem o presidente falou. Tem muitas coisas que dá para reaproveitar nessas construções antigas, madeira de primeira qualidade, como já não existe mais hoje, tijolos maciços, senhor presidente, que dá para realmente para reaproveitar e fazer fundações. Mais uma vez, meus parabéns pelo excelente projeto. Obrigado. Inclusive madeiras de excelente qualidade. Excelente qualidade. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência do vereador Manuel Ayrton Pereira e do Vilmar Astrogil Tuta de Souza. O vereador Manuel Ayrton Pereira se ausentou rapidamente, equipe. Do Poder Legislativo, projeto que leva o número 83/2012, a autoria do vereador pastor Naceto Tomás de Souza, que dispõe sobre a criação de um painel digital informativo cultural no município de Biguaçu e da outras providências. Comissão de Finanças e Orçamentos totalmente favorável, com exceção de Vilmar Astrogil Tuta de Souza, que se absteve de votar. Comissão de Justiça e Redação totalmente
favorável. Comissão de Cultura, Esporte e Turismo também totalmente favorável. Fica o Executivo Municipal autorizado a colocar um painel informativo cultural no município em frente ao Casarão Borne. Esse painel deve ser atrativo e digital para facilitar a troca de informações. No painel deve conter todas as informações sobre os eventos culturais a serem realizados no município. O painel deve ser atualizado diariamente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Poder Legislativo, projeto que leva o número 84 de 2012, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola de Ensino Fundamental Santo Antônio e dá outras providências. Pareceres técnicos, Justiça e Redação totalmente favorável, Cultura, Esporte e Turismo totalmente favorável. Esta é de autoria do vereador Gilmar Astrogil Tuta de Souza e fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola de Ensino Fundamental no bairro Santo Antônio, com sede na rua Antônio José Garcia Sem Número, bairro Cachoeiras, em Biguaçu, Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Os senhores vereadores podem observar que não é contra a lei orgânica nem contra o regimento interno, mas que nós temos colocado, o que não fizemos durante todo o ano, a votação dos projetos cujos vereadores não se achavam presentes. Mas nesta sessão, como é a penúltima, e a aprovação depende de duas sessões, a de hoje e a próxima, então nós abrimos, já é o segundo ou terceiro caso que se abre essa exceção. Vereador Wilson. Senhor presidente, é louvável o procedimento dessa casa, tendo em vista de que, dentro do meu ponto de vista, eu já não concordo, né, ou não concordaria, se fosse um requerimento. Porque a gente discutiu várias oportunidades, nós estamos desprestigiando, deixando de valorizar um Supremo que passa nessa Casa Legislativa, senhor presidente. Porque muitas vezes ele faz um processo, né, um projeto, e não dá tempo de realmente passar pelas análises das comissões, e ele seja prejudicado. Eu acho que é louvável a atitude dessa Casa Legislativa, pela Vossa Excelência, mas eu acho de que nós já discutimos entre os líderes da bancada e os próprios vereadores, de que realmente tão somente ficaria para se rejeitar ou tirar de pauta os requerimentos, porque muitas e muitas vezes o vereador entra com o requerimento, ele entra na leitura e o vereador sai da sessão. Então eu acho que daí não é justo realmente aprovar o seu requerimento, que é de interesse dele. Agora, quanto ao projeto, senhor presidente, eu acho que nós temos que aprovar, sim, mais uma vez, louvar essa casa pela atitude de Vossa Excelência, que realmente nós temos que aprovar. Nós estamos valorizando essa Casa Legislativa e também o nosso Supremo, que assim, tanto nós devemos a eles. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Já está contigo? Não. Sabe, vereador Tufa? Tá. Projeto que leva o número 86 de 2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva. Denomina via pública servidão Dorvalina Cecília de Jesus e dá outras providências. Comissão de Obras e Serviços, favorável por intermédio de Naceto Tomás de Souza presente, Wilson Norberto Alves, secretário, se abstendo de votar, João Domingos Zimmermann, membro. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação, favoráveis por intermédio de seus membros, Naceto Tomás de Souza, Arlindo Kleber Correia e Wilson Norberto Alves, portanto, por unanimidade. A servidão Doralina Cecília de Jesus, a via pública ela se inicia na rua João Antônio de Gama, no bairro Tijuquinhas.
e finaliza na entrada da residência do senhor Alessandro de Santos Sargás. Acho que é Sargás, mas Sargás está aqui. Oeste, município de Biguaçu. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira votação, o projeto que leva o número 87, que é a autoria do vereador Arlindo Kleber Correia, que dispõe sobre a construção de ciclovias ou ciclofaixas e da outras providências. Comissão de Obras e Serviços, favorável por intermédio do seu membro Naceto Tomás de Souza, presidente, Wilson Roberto Alves, secretário, se abstém de votar, Manuel José de Andrade. O projeto está por unanimidade. Comissão de Justiça e Redação também por unanimidade. Nas vias públicas estruturantes e avenidas a serem implantadas, será obrigatória a construção de ciclovias, espaço reservado para o trânsito de bicicletas fora da área de circulação de veículos, ou ciclofaixas, espaço segregado para o trânsito de bicicletas através de sinalização junto à área de circulação de veículos, com uma largura mínima de 2 metros. A área definida para a circulação das bicicletas, ciclovias ou ciclofaixas deverão ser sinalizadas de acordo com o preconizado no Código de Trânsito Brasileiro. Está em discussão, vereador Arlindo Kleber Correia. Senhor presidente, esse projeto visa tão somente melhorar a mobilidade urbana do nosso município. Por isso, sugerir que sejam inseridos novos projetos estruturantes de avenidas, ciclofaixas, ciclovias e também espaço para caminhada. Como o secretário municipal conseguiu alguns avanços, mas muito rápido fazer. Então, peço a todos os demais serviços para que esse projeto seja aprovado, que é muito beneficiar a nossa população. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Poder Legislativo, projeto que leva o número 85, 2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva, que altera a Lei Municipal número 2699, de 15 de dezembro de 2012, e da outras providências. Vale transporte aos acadêmicos. Comissão de Cultura, Esporte e Turismo, totalmente favorável. Finanças e Orçamentos, favorável por intermédio de seus membros Manuel Ayrton Pereira. José Braz da Silveira, secretário, se abstendo de votar Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Justiça e Redação, totalmente favorável por intermédio de seus membros Arlindo Kleber Correia, presidente Wilson Norberto Alves e pastor Naceto Tomás Souza, portanto, por unanimidade. Projeto de Lei número 85. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2695, de 15 de novembro 15 de dezembro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fornecer vale transporte aos acadêmicos existentes no município de Biguaçu que estejam cursando nível médio, técnico ou superior em instituições localizadas nos municípios vizinhos. Eu acredito, nobre vereador, que a Câmara não pode versar sobre custos ao Executivo. De todas as formas, está no plenário para ser discutido. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução número 06/2012, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Comissão de Justiça e Redação, totalmente favorável.
só Justiça e Redação. É o projeto de resolução que está modernizando o regimento interno da Câmara, que já deve ter perto de 15 anos, ou mais. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos visitam. Um abraço também aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, assim como os internautas que nos acompanham. Presidente, eu quero parabenizar inicialmente a comissão presidida pelo pastor Nassete, nosso vereador, que foi a comissão revisora do regimento interno da Casa, e me desculpar com ele e com a comissão por eu não ter conseguido dar a contribuição que eu gostaria nesse projeto de reformulação do nosso regimento interno. Quando fizemos a renovação da lei orgânica, eu tive uma participação bem maior. Nesta vez não pude atuar como gostaria. Por isso eu quero pedir desculpa, mas ao mesmo tempo enaltecer o trabalho da comissão com os outros membros e com tantas e demoradas e trabalhosas reuniões realizadas. Mas quero aproveitar um fato histórico, presidente. Um fato histórico. O nosso regimento interno da casa foi aprovado pela Resolução 01 de 1977, cujo presidente da Câmara, por uma coincidência do destino, está presente, Joaquim Gonçalves dos Santos. Era o presidente da Câmara em 1977, quando foi aprovado o regimento que está vigente até hoje. 35 anos. Exatamente, 35 anos. Então eu quero render as minhas homenagens ao professor Joaquim, agradecer a oportunidade de tê-lo presente na sessão de hoje. Ele não veio aqui por este motivo, mas as coincidências existem, professor Joaquim. E o destino também existe. Então eu queria fazer esse registro e no mais dizer que, finalmente, depois de 35 anos, a nossa casa tem uma lei orgânica moderna e terá um regimento bem mais atualizado, bem mais moderno, para que espelhe e oriente, que dê o norte para os trabalhos da Câmara Municipal. Parabéns à comissão, parabéns a todos os vereadores e principalmente parabéns ao presidente que se empenhou tanto para que este projeto de resolução pudesse ser aprovado ainda nessa legislatura. Um abraço a todos e o meu abraço também ao professor Joaquim, que lá dos anos de 1977 ainda constava na casa vigente o regimento interno aprovado pela resolução quando ele era presidente desta casa. Um abraço a todos. Muito obrigado, vereador Braz. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Apesar de acharem que não, mas isso tem uma importância social dos senhores vereadores, se me entenderam. Do Poder Legislativo, também da autoria da mesa diretora, projeto que leva o número 05/2012, que dispõe sobre a reorganização do quadro de servidores da Câmara de Vereadores do município de Biguaçu e de outras providências. Parecer técnico da Justiça e Redação totalmente favorável, Comissão de Finanças e Orçamento favorável por seus membros, exceção feita a Vilmar Astrogil Tuta de Souza. Ele dispõe sobre a organização do quadro de servidores da Câmara de Vereadores do município de Biguaçu e de outras providências. Eu sou testemunha de que isso aqui foi amplamente divulgado na casa, discutido, modificado e etc, etc. Até que se chegou a uma possível conclusão, não sei, depende da votação dos senhores, mas ele encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que dão da sua presença, muito obrigado pelo teu comparecimento. Eu só queria pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, eu falei com alguns líderes
de bancada e também com os vereadores pessoalmente, para que a gente, senhor presidente, antecipasse a sessão de amanhã, para no período da manhã, às 8 horas e 30 minutos, tendo em vista de que o Poder Executivo, eu como líder da bancada, o prefeito pediu que a gente fizesse essa antecipação, para ver se a gente ainda poderíamos fazer e rodar amanhã o pagamento do 13º aos nossos servidores municipais. E também começar também o pagamento de alguns e de vários prestadores de serviço e fornecedores. Eu colocaria e pediria a Vossa Excelência que colocarem em prestação dessa casa para que a gente pudesse antecipar a sessão amanhã das 18 horas para de 8 horas e 30 minutos. Obrigado, senhor presidente. Portanto, está em discussão com o plenário a sugestão do vereador Wilson Norberto Alves para que façamos a sessão de amanhã às 8h30, não 20h30, 8h30. Alguma outra sugestão? Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. A nossa próxima sessão amanhã será às 8h30 da manhã. Os senhores serão recepcionados com café da manhã que tomarão em suas casas, naturalmente. Vereador Pastor Anaceto Tomás Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, eu quero prestar a minha gratidão, principalmente a Vossa Excelência, com referência ao regimento interno, tendo em vista que esta foi a grande preocupação. Esta foi a grande nossa preocupação muito maior do presidente da Câmara de Vereadores, que com certeza deixa um grande legado. E hoje nós vimos aí o doutor José Braz da Silveira fazendo essa menção, o professor Joaquim, que muito nos orgulha e que ele foi o grande mentor do regimento interno, e nós passamos com poucas modificações, até não teve muitas modificações não. Na verdade, vereador, não teve muitas modificações, mas teve algumas modificações, mas eu gostaria de, também, além de agradecer a participação ativa dos nobres vereadores, colega, o nosso procurador da Câmara, que ele foi incansável de estar ao nosso lado, como um advogado, nos orientando, e foi de uma importância muito grande. Então, não poderia deixar passar desapercebido esse registro de suma e grande importância. E são essas colocações que eu queria deixar com todos os ouvintes da Rádio Biguaçu FM, os internautas e os munícipes que estão aqui presentes. Obrigado, senhor presidente. Pois não? Eu amanhã vou ler uma correspondência recebida do Patrick. Macri, ele explica aqui os seus posicionamentos, como nós fizemos uma colocação inicial, acho que cabe por justiça, porque ele foi muito elegante na sua explicação, e eu acho que é justo. Não havendo mais inscritos para as explicações pessoais, nós passaremos as matérias que serão deliberadas na sessão do dia 11 de 12 às 8h30 horas da manhã. Projeto de lei número 70, 28, 73, 75, 76, 77, 54, 77 em segunda votação. Projeto de lei complementar número 11 em segunda votação. Projeto de lei número 42, 52, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 82, 83 de 2012 e 85. Projeto de resolução 051-2012 e 06-2012 em segunda votação. Só gostaria que o líder do governo, porque vai passar desapercebido, eu tenho convicção, mas que fizesse um registro ao prefeito municipal dos posicionamentos da Câmara, que a Câmara tem com o Executivo, atendendo em benefício do seu município, sempre que solicitados pelo Executivo. Hoje foi mais uma demonstração deste caso. Desta forma, queremos desejar uma boa noite aos senhores vereadores, munícipes que nos deram a honra da presença, internautas
e ouvintes da Biguaçu FM. Uma boa noite a todos.